Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano, eu conto com a tua ajuda. Os últimos 2 vídeos aqui do canal foram de ARGs/Analog Horrors dos games mais argueáveis e analog horroráveis da internet inteira. Isso não é novidade pra ninguém. Roblox e Minecraft são games que por algum motivo sempre se entortam um pouco pro lado misterioso da internet. Minecraft, pô, dispensa comentários. Herobrine, Entity 300, os inúmeros mods e séries, e Roblox é a mesma coisa. Quem lembra das lendas do John Doe ou então os infames hackers que tem nesse game? Fora os games próprios que criaram a própria lore, que eram tão bem feitas que conseguiram se consolidar como lendas. Olhando assim, até parece que a gente tem uma dupla de games, dos maiores e mais misteriosos jogos, mas isso tá errado. Isso não se trata de uma dupla, mas sim de um Big Tree, digamos assim. E o terceiro colocado nessa lista é obviamente Garry's Mod e todo o folclore em torno da Valve com a Source Engine. Jogos como Half-Life, Team Fortress e até mesmo CS 1.6 têm o seu espaço na lista de games estranhos, sensações estranhas. E eu sei que vocês estão careca de saber sobre o tal sentimento de estar sendo observado e blá blá blá. Eu poderia simplesmente pular toda essa introdução porque falar isso eu acho que iria fazer vocês se afastarem do tema. E quer saber, na verdade eu vou simplesmente pular pra parte que eu começo a falar sobre algo de errado com o meu Garry's Mod. A nossa história começa no vídeo World Gmod Radical Glitch. O nosso protagonista é um cara que gostava de criar pôsteres pro Garry's Mod. E nesse vídeo ele queria fazer mais um. A ideia é esse pôster aí, onde a gente vê o Gordon Freeman perseguindo o Dr. Kummer. O que rola é que ele notou que sempre que ele se descuidava da tela do computador, o Dr. Kummer sumia e aparecia em algum outro lugar do mapa. E isso não devia acontecer, afinal, isso aqui é um ragdoll, é um manequim, não um NPC. Ele deveria ficar parado como ele deixou. E como isso tá acontecendo com uma certa frequência, o nosso protagonista resolveu gravar isso acontecendo pra postar online e ver se alguém também andou notando esse mesmo problema. E foi quando ele notou que o Kummer sumiu que ele começou a gravar esse vídeo. O nosso protagonista vai começar a procurar por ele pelo mapa. Vai chegar uma hora que ele vai encontrar um NPC do Kummer conversando com o que eu acredito que seja o Dr. Kleiner. Pausa pra explicação. Bati no boneco. Pelo que eu entendi, nesse mapa que o nosso player tá, tem NPCs pelo mapa por padrão. Esses dois aí sempre vão tá aí, mas eles são NPCs. Agora, esse Dr. Kummer que o nosso protagonista gerou pro wallpaper não é o mesmo. Esse tá aqui por padrão, ele tem uma IA. Agora, o que ele spawnou não deveria ter IA. Por isso é tão estranho ele ter se mexido. Conforme ele vai andando, ele vai notar que o elevador que ele usou pra descer até aqui subiu sozinho. Quer dizer, não foi sozinho. Essas coisas não deviam estar acontecendo. Ele chama o elevador e sobe pra ver aonde o Kummer foi parar. Até o momento da gravação desse vídeo, o Kummer só sumiu e apareceu em outro lugar. Nada de hostil ou de fato amedrontador tinha rolado. E isso, meus amigos, é uma aula de como se iniciar uma série de horror. O Dr. Kummer realmente despertou algum tipo de consciência hostil. O game crashou, mas o nosso protagonista não parou de notar coisas estranhas. E no vídeo seguinte, ele quer nos mostrar mais uma descoberta esquisita que ele fez referente ao modelo do Dr. Kummer. No clássico GM_Construct, ele quer mostrar um glitch estranho de manequim. Abre aspas. Eu tava fazendo um tutorial sobre como posicionar bonecos de pano quando isso aconteceu. Sendo sincero, esse vídeo aqui não tem muito o que comentar. Ele é uma evidência visual que tem algo errado, é só uma prova cabal. O nosso protagonista vai gerar um manequim do Kummer, sem IA, sem nada, só um boneco de pano dele, exatamente como no vídeo passado. E esse boneco devia ficar parado. Ele gera o boneco, mexe pros lados e usa uma ferramenta pra enrijecer os ossos dele, então ele deleta. E aí ele vai gerar mais um. Só que esse segundo Kummer se mexe. O Kummer se levantou, no melhor estilo Michael Myers, e o nosso protagonista quitou instantaneamente. Como eu disse, não tem muito o que falar nesse vídeo, é só mais uma evidência mesmo. E eu não sei porquê, ver esse Kummer se mexendo dessa forma, imprevisível, por mais simplório que seja, isso incomoda. Pelo menos me causou esse sentimento. No vídeo seguinte, o nosso protagonista vai querer mostrar pra gente uma descoberta que ele fez no GM Construct. Pra quem não sabe ou não lembra, GM Construct é o mapa mais clássico do Garry's Mod. Esse mapa sempre acendeu uma chama de curiosidade e medo nos players por conta da sala escura. A sala escura é um canto totalmente sem luz e bastante assustador, que ninguém sabe pra que exatamente serve além de dar medo. Tem inclusive umas lendas bem assustadoras que se passam nessa sala, mas esse é assunto para outro vídeo. Enfim, o nosso protagonista quer nos mostrar algo que ele descobriu na sala escura. Nesse vídeo, ele improvisa um cenário junto do Dr. Kleiner. Eu acredito que ele tava indo fazer mais um wallpaper talvez. O Dr. Kummer deu tanto medo nele que ele simplesmente desistiu de usar ele e agora tá optando pelo Kleiner mesmo. Não julgo faria o mesmo. Pois bem, meus amigos. O nome da série é Algo de Errado com
com o meu Garry's Mod, e não algo de errado com o Dr. Coomer, tudo vai estar sujeito a falhar pro protagonista, inclusive o Dr. Kleiner, que absolutamente do nada começa a correr, e isso não devia acontecer de forma alguma. Diferente do Coomer, o Kleiner não parece ser hostil, ele simplesmente sai do posto... Meu gato derrubou alguma coisa. Ele simplesmente sai do posto que ele tava e começa a correr em direção à maldita sala escura que tem nesse mapa. Não tinha lugar mais perfeito, né? E lá vai ele, andando sem olhar pra trás. E sem ter muito o que fazer, o nosso protagonista vai junto. Assim que o nosso protagonista alcança a sala escura, a gente pode ouvir os passos do Kleiner na distância dentro da escuridão. O nosso protagonista certamente tá torado de medo, mas pro bem desse vídeo a curiosidade falou mais alto, e ele entra escuridão adentro. A partir daqui não vai ser possível mais ouvir os passos do Kleiner, e o nosso protagonista simplesmente vai ficar andando por lá, tentando encontrar algo, e ele de fato encontra. Se provando um jogador viciado nesse jogo, ele vai notar algo diferente na textura do tijolo da sala. Dá pra ver claramente que tem um quadrado bem parecido com uma porta, levemente destacado na parede. Isso daí eu não ia notar nunca. Esse cara realmente deve ser viciado nesse jogo. Assim que ele nota isso, ele quebra essa parede com o pé de cabra, mostrando todo um complexo do outro lado. E me corrijam se eu estiver errado, mas essa sala não tem no game original, certo? Quando o nosso protagonista entra nesse local, ele vai passar por uma porta para se deparar com várias outras, e todas elas vão estar trancadas, exceto pela última. Nessa última porta, do outro lado, ele vai ver um corredor escuro e uma porta arrombada com muito sangue vindo dela. Dentro dessa sala vai estar tudo desorganizado, e a julgar pelo sangue que tem para todo lado, eu diria que uma luta corporal aconteceu aqui e alguém se deu mal. Continuando por aquele corredor, ele vai encontrar uma porta trancada e isso. Uma porta se fechando. Tinha alguém vigiando ele, eu acredito. Talvez seja o próprio Kleiner, ou então talvez seja algo maior, pior. Quando eu tava vendo essa série pra escrever esse roteiro e chegou nessa parte, eu dei um pulo da cadeira que vocês não estão entendendo. No momento que eu vi essa cena, eu direto me lembrei daquela lenda. Toda cópia de Mario 64 é personalizada. Quem nunca viu aquele vídeo da cabeça do Wario gigante vindo atrás do Mario? Curiosamente, existe uma versão dessa lenda pro Garry's Mod. Toda cópia de Garry's Mod é personalizada. A galera não tinha muita criatividade. Mas isso também é assunto pra outro vídeo. No total, a gente vai ter 12 vídeos dessa série. Mas como vocês já puderam notar, tem alguns vídeos que são só, aconteceu isso aqui, hein? E não avança muito na lore. Quando isso for rolar, eu vou passar por esses vídeos de forma mais simplória, pra gente não perder muito o flow da trama. No vídeo seguinte, o nosso protagonista vai estar de novo com o Dr. Kleiner num cenário improvisado. Ele provavelmente estava só brincando ou indo fazer um outro wallpaper. Wallpaper, que hobby curioso. O nosso protagonista começou a gravar esse vídeo porque simplesmente caiu um rádio do céu. Ele não gravou o momento do rádio caindo, ele começou a gravar depois que o rádio caiu. E ele vai até o rádio, interage com ele, e esse rádio começa a emitir um código Morse, que traduzindo diz o seguinte: você me fez assim. Uma outra coisa também acontece nesse vídeo. Quando o player se vira de volta pra onde tava o Dr. Kleiner, ele não nota, mas o Dr. Coomer tá no lugar do Kleiner agora. E essa frase, você me fez assim, me faz crer que talvez esse player que tá gravando tudo sabe de algo que a gente não. Ou então talvez ele tenha provocado esse comportamento todo vindo do Coomer, mas ainda tá muito cedo pra teorizar. No vídeo seguinte, o nosso protagonista acha mais uma sala secreta na GM Construct. Meu Deus, já pode ir pro segredo gigatônico já. O nosso querido player nos conta pela descrição que depois de gravar esse vídeo que a gente tá pra ver, o PC dele só ficou desligado por 6 meses e só agora ele pôde religar e postar esse vídeo pra gente. Ou seja, tem coisa grande vindo aí. No vídeo ele tá só brincando no Garry's Mod, spawnando coisas e vendo os modelos. Vai chegar uma hora que sem mais nem menos ele vai dar respawn direto dentro daquele local que ele acessou pela sala escura. Nesse lugar, ele vai tentar usar o NoClip pra olhar fora das paredes. NoClip é uma ferramenta que tu usa pra tu conseguir atravessar tudo e conseguir olhar tudo de fora. Só que quando ele tenta fazer isso, ele simplesmente não consegue. Ele também não consegue dar spawn em nenhum item nessa sala. Fica parecendo que ele simplesmente perdeu o controle do próprio jogo. Não tendo muito o que fazer, ele tem que explorar. Quando ele tenta abrir uma das portas, ela vai estar trancada. E quando ele tenta abrir a outra, a primeira porta que estava trancada começa a emitir sons. Tem alguém tentando arrombar aquela segunda porta. Vale lembrar que a última vez que o player veio pra essas salas, ele tinha sido atraído pelo Dr. Kleiner. Pode ser que seja o Kleiner tentando fugir de algo ou de alguém. Como é de se esperar, aquela porta é arrombada. Parece que eu tô xingando a porta. E olhando dentro dessa sala, sangue. Muito sangue. Mas nem mesmo um corpo. Nosso player dá uma olhada por ali e por não ter muito o que fazer, ele volta pra aquela outra porta, que magicamente agora tá aberta. Mas na hora que ela abre, todas as luzes daquele mapa se apagam. E mais pra frente, mais um corredor
corredor é descoberto com mais várias portas trancadas. E a única porta que vai estar aberta é a última. E lá dentro ele vai achar tipo um apartamento com vários nada. Então ele resolve voltar pro corredor. Ele sobe uma escada, abre outra porta e quando ele vai virar uma esquina, ele acha algo. Finalmente, algo. A cabeça gigante do Coomer aparece cobrindo um corredor inteiro e eu não sei por que isso é realmente imponente. O nosso protagonista vai sair correndo de lá. Ele tranca a porta com uma cadeira e o Dr. Coomer vai ficar de todo jeito tentando arrombar aquela porta. Isso enquanto o nosso player fica correndo desesperado pra tudo que é lado tentando fugir dali. Até que depois de tanta fuga, a gente pode ouvir que o Coomer conseguiu. De repente, o player vai ter que correr pela própria vida, no melhor estilo Next Bots. O Coomer tá vindo atrás dele, até que do nada ele só passou. Ele foi de cara numa parede sem saída e voltou pra GM Construct, como se nada tivesse acontecido. E ok, a gente tá literalmente na metade dos vídeos dessa série agora, e eu simplesmente não tenho luz nenhuma pra teorizar algo do que tá rolando aqui, mas eu ainda assim tô amando. Eu acho que essa série realmente vai ir pra um lado meio toda a cópia de Garry's Mod é personalizada, e eu não me incomodo nem um pouco com isso. A única coisa que realmente me admira nisso tudo é que esse jogador continua jogando como se tudo tivesse bem. No vídeo seguinte, ele vai estar no mapa Flatgrass brincando com as ferramentas do game. Tá tudo jóia! Na descrição, ele diz que estava gravando uma parada que ele tinha criado no game pra mandar pra um amigo, quando algo aconteceu. Sou uma amiga, eu não sou uma amiga. No vídeo ele tá mostrando uma espécie de catapulta que ele fez, e é um vídeo bem normal mesmo. Eu vou inclusive deixar rolar um trecho aí pra vocês verem. É um vídeo bem monótono, pois é. Mas e se eu te falasse que algo de muito estranho aconteceu nesse vídeo? Pior, se eu falar que já aconteceu e vocês nem viram. Eu vou deixar rolar a mesma cena de novo. Presta bem atenção. Tá, agora pausa, volta um pouco aqui. Nos 54 segundos de vídeo, a gente consegue ver que lá ao longe, alguém aparece pra espiar o jogador. E isso vai de frente com aquelas várias lendas do Shadow Man, do G-Man observando o player. Essas lendas tem tanto no Half-Life quanto no Garry's Mod, o que prova que o criador sabia muito bem no terreno que ele tava pisando. O jogador vai ter que ir lá investigar quem que tava cuidando ele. E quando ele chega lá perto, não parece ter nada... Tá, as aparições são muito legais e realmente dão sustos. São assustadoras. Mas a gente não tá tendo muita lore. Pra conseguir dar foco no que vai engordar a nossa narrativa, eu vou fazer um highlight de informação. Em uma das gravações dele, ele queria nos mostrar que alguns NPCs estavam sumindo do mapa. E também isso aqui acontece no final do vídeo. Em outra, ele vai ficar testando os NPCs doutores do game, e dentre eles a gente vai ter o próprio Coomer. O que rola é que conforme ele vai fazendo os testes, o jogo vai dar uma travada, e nessa travada, o Coomer vai tomar o lugar do doutor que tava aqui. Só que o protagonista não vai conseguir alterar nada do Coomer, como se ele não tivesse controle somente desse único NPC. O vídeo seguinte vai ser um Onde está o Coomer? Onde o player vai ficar mostrando alguns prints que ele fez em plays aleatórias dele. Isso porque ele notou que não importa o que ele esteja fazendo ou em qual mapa ele esteja, o Coomer sempre vai estar lá. E esse vídeo é só isso mesmo. A partir daqui, a série vai passar a assumir uma roupagem meio... Ao invés de fugir do Coomer ou só fingir que não tem nada rolando, por que eu não tento combater seja lá o que for essa coisa que tá no meu jogo? O player vai começar a acatar sugestões das pessoas que assistem ele. E uma das primeiras sugestões foi para que ele tentasse apagar o Coomer com a ferramenta de deletar que tem no Garry's Mod. E ele faz isso no vídeo Trying a Suggestion. No vídeo, ele dá spawn no Coomer e deleta ele. E aparentemente funcionou. Mas só pra ter certeza, ele vai tentar de novo. E quando ele tenta de novo, isso rola. O Coomer levou ele de novo pra aquela sala estranha, só que tinha uma escrita bem clara na parede. Isso não vai me parar. Ok, Coomer, mas parar o quê? Me segue no Insta, tamo junto. O que o Coomer tá fazendo demais que a gente tenha que parar ele? Sejamos sinceros, até agora o Coomer não fez nada. Ele sim dá medo, ele sim tá assustando o jogador, mas e aí? Pra onde é que isso vai? Felizmente, no vídeo GM Construct Secret Room Oddities, a gente vai ter um pouco de noção de algumas coisas. Nesse vídeo, o nosso protagonista resolve explorar toda aquela sala escura que ele já tinha entrado algumas vezes ao longo da série. Ele vai explorar ela com mais calma, pra ver todos os segredos que ela guarda. A primeira coisa que ele vai tirar limpo pra gente é que quando ele entra lá dentro
dentro da área que seria secreta, ele não consegue dar spawn em mais nenhum item. É curioso que se ele tá na frente da porta ele consegue, mas lá dentro já não dá mais. Se ele entrar naquela área, ele perde o controle criativo do game, ou seja, ele fica indefeso. Depois disso, uma outra coisa que ele nota é que essa área do mapa tem armazenado algumas alterações. Como assim, Ip? Então, o Garry's Mod é um game que não guarda as alterações que tu faz no mapa. Tu pode colocar um monte de coisa no mapa ou alterar várias coisas de lugar. Quando tu abrir o mapa de novo, tudo vai estar conforme o padrão. Só que aqui dentro dessa sala, as coisas que aconteceram ao longo dos vídeos ficaram salvas. Desde uma grade que foi derrubada pelo Coomer cabeção, até mesmo um mísero quadro que o nosso player deixou no chão de um jeito muito específico. Isso não é comum e é bom lembrar disso. E é agora, andando por esse local, que as coisas vão ficar realmente interessantes. A primeira coisa a realmente chamar a atenção aqui é que o nosso player vai simplesmente achar a sala onde o Coomer disse pra ele: isso não vai me parar. Depois que aquele encontro aconteceu, o jogo do nosso protagonista crashou. Pois bem, entrando nessa sala agora, a gente vai encontrar um personagem aqui caído, sem vida. Detalhe que a roupa que ele tá usando é laranja, da mesma cor que a roupa do nosso protagonista. E eu sei no que tu tá pensando e no que isso implica, mas calma, porque vai piorar. Lembra daquele vídeo que a gente viu o Coomer cabeção pela primeira vez? Que o player abriu a porta, viu ele e o game crashou? Então, a gente vai achar esse local de novo, e no chão vai ter outro NPC idêntico ao nosso protagonista que também vai estar caído sem vida. Além dessa sala salvar as alterações, ela também salva as mortes. Pelo menos é o que parece. O local que antes estava barrado pelo Coomer cabeção, agora dá pra avançar, e fazendo isso, o player vai achar uma rua fechada. Uma ré? O player vai achar uma porta fechada com madeiras, e quebrando elas, a gente pode ver uma placa escrito perigo, área contaminada. Nessa parte também vai dar pra ouvir um medidor Geiger trabalhando. Esse som é comum em áreas que tem radiação, e isso é estranho. Tipo, aqui, no Garry's Mod, radiação não faz sentido, mas antes que a gente possa pensar sobre... Tava tudo calmo demais pra ser verdade. O Coomer tá aqui com a gente. O nosso player poderia seguir o caminho que o Coomer foi. Ele podia ir lá quebrar aquela parede de radiação pra ver o que tinha do outro lado. Mas não. Ele simplesmente decide que isso tudo é demais pra ele. E ele começa a voltar pro início dessa sala na intenção de ir embora. E isso é uma das coisas mais broxantes dessa série inteira pra mim. Quando ele enfim volta pro lado normal do mapa, o game dele vai avisar a ele que tem algo no game que tava criando erros. E quando ele abre o console pra ver o que tava rolando... Esse era o vídeo que podia explicar tudo. Ele podia ter visto o que tinha depois daquela porta de radiação, ou então até mesmo ter seguido o Coomer, mas não. E isso não tem nenhum sentido narrativo. Tipo, a gente não tá lidando com uma série onde o player da vida real e o personagem do game são uma coisa só. O nosso protagonista não tá em perigo em momento nenhum. Ele só não quis investigar por que não. E isso é um pouco frustrante. Mas a gente ainda tem mais um vídeo pra ver. O último vídeo da série e também o mais longo de todos. E nesse vídeo ele vai testar as sugestões que as pessoas mandaram. E nossa, ele vai testar coisa demais. Vamos lá. O Coomer é um cientista do Half-Life, e os cientistas têm medo dos zumbis no jogo. O primeiro teste consistia em encher uma sala de zumbis pra ver como é que o Coomer iria reagir. E quando ele entra lá, todos se foram. Vocês realmente acharam que NPCs zumbis iam parar o Coomer? Esse Coomer? Uma outra coisa que o povo pediu pra ele fazer foi pra ele tirar os arquivos do Half-Life Source do Garry's Mod dele. Afinal, o Coomer só tava presente nessa versão do jogo. Tirando esses arquivos, deveria resolver tudo. Mas não é o caso. O que rola é que seja lá o que tá no game dele, essa coisa não é o Coomer, ela só tá usando a skin dele. Mesmo tirando os arquivos do jogo, essa coisa ainda vai aparecer pro player. Porém, somente o error. Um erro ambulante vai aparecer pro player. Afinal, o casulo que era o Coomer foi removido, não a coisa. Uma outra sugestão que deram pra ele foi pra ele adicionar várias coisas no mapa e então ficasse AFK, pra ver como é que o Coomer ia reagir. O player botou itens em todo o canto e até mesmo em cima de um prédio. E esse teste foi o primeiro que deu resultados significativos. Isso porque o Coomer simplesmente aparece em todos os locais que o player botou coisas visíveis. E dá pra ver ele aparecendo e indo embora. Quando o player vai averiguar, ele nota que alguma das coisas que ele botou sumiram. E nisso ele fica se perguntando, pra que o Coomer tá pegando as coisas? Ele tá usando pra algo ou é só pra trollar? Detalhe que a gente pode ver que o Coomer pegou somente coisas tecnológicas, tipo o rádio que tava na estante e também vários aparatos que estavam numa sala. Só lembrando que quando o rádio caiu do céu, o Coomer falou com a gente por ele. Talvez ele precisasse desses itens que ele pegou agora. Uma outra sugestão que deram pra ele foi pra que ele desse spawn em 2 Coomers, 2 manequins dele, pra depois ficar parado pra ver se algo rola. E ele faz esse teste. Ele dá o spawn e testa. E isso aqui acontece. Um Coomer de boca anormalmente aberta aparece andando. Quando o player nota isso, ele sai do modo câmera voando e vai até lá pra tentar ver esse Coomer. Mas quando ele chega lá, não tem mais ninguém. O player vai dar uma boa procurada no mapa pra ver se esse Coomer ainda tava por ali, mas realmente não tinha mais ninguém. O player até vai tentar fazer esse teste de novo, só que nada vai acontecer. E isso faz ele acreditar que aquele Coomer apareceu andando não porque ele tava fazendo um teste, mas sim porque ele quis. Como se ele já fosse fazer isso e só quis se mostrar, sabe? Afinal, na segunda vez nada aconteceu. E tá,
Tá, agora vamos pra tal sala secreta. Uma sugestão que deram pro nosso querido player é a seguinte: ele não consegue gerar nada naquela área secreta do Coomer, mas e se ele usasse o comando de spawn no console do jogo? Fazendo isso, meio que ele ia forçar a barra. É um bom teste pra ver até onde ele tem controle do próprio jogo. E ele não consegue. Pelo menos não com o código de spawn. Ele consegue gerar algo do lado de fora da sala e então teleportar algo lá pra dentro. Ele dá spawn num tijolo e então teleporta ele lá pra dentro. Fazendo esse teste, ele descobriu que ele consegue enfiar qualquer coisa lá dentro, mas só teleportando. Como ele já tá aqui, ele também já resolve explicar uma outra dúvida. Por que ele simplesmente não deu Alt F4 enquanto ele tava lá dentro? Por que ele sempre volta andando até o fim da sala? E essa resposta é simples. Ele não deu Alt F4 lá dentro porque não dá. Na verdade, ele não consegue nem mesmo ir no quit do jogo. Ele não consegue sair nem mesmo pelo menu. Sempre que ele entra nessa sala, ele perde o controle de quase tudo que diz respeito ao jogo dele. A outra sugestão que o povo dá pra ele é pra que ele disponibilize o mapa que ele tá jogando pra que assim todo mundo consiga investigar junto. E, bom, essa aqui ele não fez. Pelo menos não exatamente isso. Ele vai abrir o mapa dele num software externo e vai mostrar o miolo do mapa. Tudo pra gente não achar absolutamente nada. Talvez vocês estejam se perguntando por que ele não disponibilizou o mapa. E eu já explico isso. Quando ele olha nos órgãos do mapa, a gente pode notar que não tem nada. É como se o Coomer e a sala secreta dele nunca sequer estivessem ali. E eu não sei por que isso é tão previsível. O nosso protagonista vai teorizar que talvez aquela sala só carrega quando o jogo tá aberto. Ou então o Coomer só é extremamente bom em esconder evidências. A galera também vai dar a ideia dele baixar um monte de mod de armas pra estourar esse Coomer de tudo que é jeito. Mas, como é de se esperar, nada funciona. E eu até achei essa parte meio encheção de linguiça, inclusive. E tá bom. Depois de muitos minutos desse vídeo, a gente finalmente chegou na grande sugestão do vídeo. E talvez a mais importante para a série inteira. Afinal, é por meio dessa sugestão que a gente vai entender boa parte do que tá acontecendo em Something's Wrong with My Garry's Mod. Pensem comigo, o Coomer já falou com o player 2 vezes, uma pelo rádio e outra escrevendo na parede, lembram? A sugestão mais pedida de todas é a seguinte: por que você não tenta contatar ele de volta? E essa é a ideia de $1 milhão. Nosso querido player vai até a sala escura e escreve na parede: por que você tá fazendo isso comigo? Depois de fazer isso, ele sai da sala, dá um tempinho e volta para ver se obteve alguma resposta. E ele teve. Quando ele volta pra sala, vai estar escrito na parede a seguinte palavra: ódio. O Coomer tá fazendo isso movimentado por ódio? Eu sei que quem não entendeu essa série agora deve estar pensando, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que quem já entendeu essa série tá pensando, é hora das teorias, meus amigos. Pensem comigo, a entidade que tá usando o Coomer como casulo criou o que mais no Garry's Mod do player? A sala secreta. E qual a peculiaridade da sala secreta além de ser secreta? Ela salva. Essa sala salva alterações. Essa sala lembra. Vamos ligar essa sala e o Coomer como sendo uma coisa só. Essa nossa série começa com o player nos contando que ele tava tentando fazer um wallpaper de Garry's Mod, porém o manequim do Coomer que ele tava colocando no cenário sempre fugia, coisa que não era pra acontecer. A gente pode notar que com o tempo, o player foi notando cada vez mais aparições estranhas do Coomer no mapa dele, até que de repente isso começou a virar encontros hostis. O Coomer começou a cada vez mais agir de forma assustadora e hostil com o jogador. Mas pelo fato dele estar num jogo, o Coomer é só um personagem de um game, a coisa mais maléfica que ele consegue fazer é assustar. E tá, a gente meio que vai cair num clichê agora, mas qual a coisa que os players de Garry's Mod mais fazem nesse jogo? Baderna. A ideia do Garry's Mod é tu destruir esse jogo com mods da própria oficina da Steam, e sempre que tu fecha o game, tudo se restaura, tudo fica bem. Pois é, mas vocês lembram qual que era a mensagem que o rádio dizia quando ele caiu do céu? Você me fez assim. Exato. O player fez o Coomer nutrir o que ele descreveu na parede: ódio. Sabem por quê? Qual era a peculiaridade do Coomer e da sala secreta? Eles dois não se esquecem. Pra eles, nunca nada ficou bem desde a primeira vez que o nosso protagonista resolveu se divertir. A sala se lembra. O Dr. Coomer salva. Ele também se lembra. Mas deixando bem claro que isso é só uma teoria minha. No final desse vídeo, o protagonista mostra que a sala do Coomer foi barricada. Ele quebra a barragem, mas a gente só vai descobrir o que tem do outro lado num próximo vídeo. E levando em consideração que essa série tá parada há quase 3 anos, eu não esperava muita coisa e me contentaria com essa teoria final mesmo. Something's Wrong with My Garry's Mod é uma série muito experimental porque ela trabalha muito na sugestão. Quase tudo que a gente vê nessa série é interpretativo porque não tem diálogos explícitos durante a construção dela. Na verdade, a gente só tem dúvidas. Dúvidas do personagem ou então coisas que não fazem sentido. Consumir essa série é muito o que tu entendeu, e é isso aí. Eu gosto dela porque ela resgata aquela sensação das lendas de tem algo te observando, o famoso você não está sozinho, coisa que Sever Blight e From the Caves fazem muito bem. E claro, eu também amo muito Garry's Mod, então ver um web horror feito em cima desse jogo nunca é demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei de fazer ele. Se pudesse se inscrever para nossa meta de 2 milhões, eu agradeceria muito. E também me segue nas outras redes, Insta, Twitter e TokTok. Eu sou bem ativo em todas. E é isso, meus amigos. Manda uma sugestão de vídeo aí embaixo e a gente se vê na semana que vem. O meu nome é Ip e tchau!